Pronto, querido, a gente Perfeito. pode começar. Obrigada. Hoje temos a leitura de Sri Ishopanishad número 8. Vou com as reverências. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Akyanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Shakshurum Militam Yena Tashma Shri Gurave Namaha. Sri Ishopanishad número 8. Saparaya Shukram Akayam Abranam Ashnabiram Sudam Apapavidam Kabir Manishi Paribhur Swayambhur Yatathatyato Tinan Vyadadash Shasvatibhyak Samabhyak. Essa pessoa deve realmente conhecer o maior de todos, que é não corporificado, é onisciente, irrepreensível, sem veias, puro e não contaminado, o filósofo autossuficiente que desde tempos imemoráveis satisfaz o desejo de todos. Mais uma vez, essa pessoa deve realmente conhecer o maior de todos, que é não corporificado, é onisciente, irrepreensível, sem veias, puro e não contaminado, o filósofo autossuficiente, que desde tempos imemoráveis satisfaz o desejo de todos. Namastê, Hare Krishna. Eu acho que Prabhu Devananda vai fazer agora a contextualização, né? Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumritanyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Muito embora eu tenha nascido na mais obscura região da ignorância, as regiões conhecidas como o Jagat, ou a criação fenomenal, que é repleta de tamas, ignorância, o mestre espiritual, que é pleno de conhecimento e, por isso, compassivo com o progresso espiritual da alma condicionada, está abrindo meus olhos com o archote do conhecimento transcendente e, assim, libertando-me para todo sempre do ciclo redundante dos repetidos nascimentos e mortes, o samsara. A tal mestre espiritual, eu ofereço minhas respeitosas reverências com o meu coração pleno de gratidão. Portanto, Tatastu, que assim seja. Jaya Gurudeva, Jaya Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna. Muito bem, nós vamos dar aqui, né, sequência na nossa dissertação que nós estamos, né, realizando aí com o estudo, né, do Sri Ishopanishad. Nós estamos, né, falando sobre o mantra 8 desse texto sagrado, né, o mantra 8. Uma coisa interessante aqui, olha só,
Então, o verso anterior, né, vai falar sobre aquela pessoa que é livre de inveja, ou seja, transcendente, pode então aspirar a viver sem ansiedade, sem ilusões, porque a liberdade da inveja existencial, que não tem a ver necessariamente com uma apoteose, né, que é o clímax da inveja, quando a pessoa, sei lá, detesta alguém ou quer que alguém se prejudique gratuitamente, né, que é o que a gente entende como o arquétipo, né, da inveja em si. Mas o simples ato de negligenciar ou de fazer vistas grossas, né, vamos dizer assim, ao sofrimento alheio, isso é um ato de inveja, né? A letargia, ou seja, a indisposição com relação aos demais é um ato de inveja. Não é necessariamente ainda a apoteose da inveja, que é o que nós entendemos como o clímax da inveja, ou o arquétipo da inveja, não a pessoa invejosa em si, aquela, aquela manifestação evidente do ser invejoso, né? Mas é sim o que a gente entende como sendo aí os primórdios, né, as sementes da inveja. Quando nós vemos, por exemplo, uma criança indo para a escola, ainda não é um médico, não é um engenheiro, não é um advogado, mas se tudo correr bem, teremos ali, né, um médico, uma enfermeira, né, um político, uma política, enfim, né, uma diretora de empresa, um jogador de futebol, um atleta que seja. Mas uma criança é um protótipo potencial, né, desses eventos aí. Seria a eclosão, né, de todos esses esforços. Semelhantemente, a falta de empatia ou a falta de interesse em entender que a empatia é um dever moral do ser humano, ou pelo menos daquele ser que compreende o que significa, ou pelo menos que quer entender o que significa o sentido de ter nascido como ser humano. Por que ser um ser humano? Qual é a função de ter nascido como ser humano? Por que tem que haver humanidade, primeiramente? É uma criação do Supremo, tá? Mas qual é a lógica dessa criação? Para que tem que haver humanidade? Qual é a função de as almas nascerem como seres humanos, né? Assim, inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas nos Vedas tem um texto sagrado chamado Manu Samhita. Manu significa orientações para os descendentes de Manu. Manu é uma divindade védica, é uma divindade descrita pelos Vedas, que seria aí na verdade, é uma egrégora, são engenheiros responsáveis pela fecundação do óvulo, que é a Terra. Então, eles, por um processo conhecido como panspermia, que é feito através de fecundação mental, como, por exemplo, no caso de Jesus, ele é resultado de uma inseminação, que seria uma inseminação artificial, no sentido de que ele é um filho mental. Jesus é um filho mental. Ele é introduzido, né, no útero da Maria de forma mística, ou seja, mental. Para nós, é entendido como místico, mas tem uma tecnologia por detrás que explica o funcionamento desse mecanismo. Então, só que como nós, de modo geral, o público não tem acesso a essas informações, então é apresentado como sendo um evento místico, mas existe um modelo funcional por detrás do mecanismo que explica em detalhes o processo científico das inseminações através da força mental. Nos textos védicos, há muitas descrições de filhos produzidos através de experiências mentais, são filhos gerados a partir da mente, né? Então, essa egrégora, ou seja, esse departamento, essa instância, essa divindade, conhecida como Manu, ou o nome completo é Swayam Ruva Manu. Swayam Ruva Manu. Swayam significa o proprietário, né? Como sua, por exemplo. Sua, minha. Swayam, aquele que é o proprietário. Então, Ruva. Ruva significa terra, né? Terra. Ruva, Rumi, significa terra, ou planeta Terra, no caso, é conhecido como Ruva, né? Ou Rumi, que é a terra. Swayam Ruva Manu.
Mano significa progenitor ou engenheiro, responsável pela fecundação. Então, Swayam Bhuva Manu, que são os engenheiros responsáveis ou que assumem a autoridade da fecundação, da fertilização e da manutenção intelectual dos jogadores que vão, então, eclodir a partir da Terra. Eles são chamados humanos ou descendentes de Manu, Swayam Bhuva Manu. Por isso nós somos chamados de humano. Quando você, né, menciona a humanidade, nós somos humanos, na verdade você está dizendo, né, que, de fato, você realmente é um descendente de Manu. Né? É por isso que você vai, então, mencionar que eu sou humano, ou seja, eu descendo de Manu, Swayam Bhuva, o progenitor, né, os fecundadores, que ainda não é necessariamente Deus, tá? É uma divindade, é uma instância da administração do Jagat, que é a manifestação cósmica, do qual a Terra é uma instância autorizada, ok? Muito bem. Então, na medida, os códigos, existe um livro chamado Mano Sanhita, como eu mencionei. Sanhita, Samhita, que significa hinos ou orientações apropriadas. Então, Mano Sanhita. Mano Sanhita significa orientações adequadas para os descendentes de Manu. É uma cartilha que ensina a como o ser se tornar integralmente humano, ou seja, como o ser aprende a ser um ser humano. Que as almas vêm dos reinos anteriores, que são os reinos animais. Então, eles têm certos comportamentos que seriam bestiais, no sentido de comportamentos biológicos que envolvem um certo egocentrismo biológico, que quer dizer sobrevivência. Então, quando essas almas assim biológicas envolvidas com o egocentrismo inconsciente ou intenso entram nas formas humanas, elas trazem para dentro das formas humanas esse egocentrismo ainda, só que adquirem um processador, que é um cérebro, com capacidades de produzir consciência no sentido de percepção da existência. Então, os seres humanos são aqueles que conhecem a existência, ou seja, que sabem que existem e que buscam o propósito dessa existência aí, tá? E aqueles que se humanizam, ou aqueles que se tornam humanos ou humanizados, não é necessariamente o fato de uma pessoa estar na forma humana, ter adquirido a forma humana, que já significa que esse ser é humanizado. Ele está aprendendo a ser um ser humano, evidentemente. É como sapato grande para pé pequeno. Sabe como é? Você, né, assim, põe um sapato grande para uma criança, como antigamente era assim, né? As mães compravam um sapatinho ali que tinha um pontinho a mais, que sabia que a criança ia crescer, aquele sapato ia, né, assim, durar mais. Então, você compra um sapato grande para um pé pequeno, o pé cresce dentro do sapato. É assim que funciona. Então, você recebe a forma humana, mas a verificação de que se você realmente, né, se adaptou a isso é feito pelo algoritmo, que vai, então, definir se você se adaptou, se você assimilou o conteúdo do curso ou se você vai precisar de novas formas ou formas humanas para concluir o programa de assimilação de dados. A isso nós chamamos de renascimento, né? Alguns preferem o termo reencarnação, sendo que, não vou entrar nesse contexto aí, mas, enfim, a pessoa renasce, tá? Agora, na medida em que, tá, esses aprendizes, essas almas, esses jogadores, assimilam os dados das formas humanas, eles ficam, então, humanizados. E isso significa o quê? Seres que superaram a violência biológica do egocentrismo, da sobrevivência irracional e passam, então, a produzir excedente para si e para os demais. Então, eles passam a compartilhar entre si, se tornam altruístas, preocupados com o bem-estar dos demais. Essa preocupação altruísta revela um ser semidivino, é um semideus, tá? Como Jesus dizia, né? Pelo menos está escrito lá, né, nas palavras dele, vós sois semideuses, o que significa seres humanos que já estão numa fase em que estão assimilando conteúdos divinos, estão numa fase de transição, ou seja, preparando-se para assumirem suas formas devas, ou suas formas divinas, de onde são originários, né, como resultado da fecundação da divindade, né? No caso, Swayam Bhuva Manu, que representa o governo. É um projeto do governo
E Swayambhuva Manu é um representante autorizado do governo e ele, então, fertiliza a Terra. E nós, aprendendo os códigos morais de evolução, aprendemos também a nos tornar seres compassivos ou altruístas. E isso é o antídoto para a inveja, né? Então, a violência é um ato de inveja. A ignorância da violência que nós cometemos aos demais é um ato de inveja. E, claro, assim, a cooperação com a violência é um ato de inveja. Tudo faz parte de um contexto que é a inveja. E essa inveja, ela é facilmente identificada pelo algoritmo. E se ela estiver em egocentrismo ou letargia em relação à sua própria educação espiritual, que significa a falta de interesse por se tornar um ser autolimpante, é facilmente identificado pelo algoritmo, que reprova o jogador e o coloca de volta nas formas humanas até que ele se torne um ser humanizado. Assim que ele desenvolve compaixão ou empatia, a ponto de ele pensar em si e no coletivo ao redor de si, então ele já começa na próxima fase, que é a fase híbrida, em que ele passa, então, a ser identificado pelo algoritmo como um semideus, ou seja, um ser humano que já assimilou o conteúdo da fase humana, está sendo, assim, já estagiando na fase transcendente, que é a fase divina. Quando esse ser está integralmente consciente dessa realidade, ele, então, é transferido para as próximas fases, que são as fases divinas, tá? Então, aí, fiz essa contextualização para explicar esse detalhe aqui, olha só. Essa pessoa deve realmente conhecer o maior de todos, né? Que não é corporificado, ok? Aqui, o que não é corporificado não significa que ele não tem corpo, tá? O que significa aqui é que ele não tem corpo chamado material, ele não é, assim, entre aspas, encarnado, ou seja, você não vai encontrar um ser com essas características. As almas sempre possuem formas corpóreas, porém, a tecnologia que é envolvida para a produção desses corpos difere de contexto para contexto. Por exemplo, no caso, as tecnologias utilizadas para a utilização das formas humanas é baseado em carbono, que se decompõe devido à interação com o elemento água. Então, basicamente, o corpo humano é carbono, é baseado em carbono, oxigênio, né, H2O, que é hidrogênio e oxigênio, e fósforo. São poucos elementos que compõem a estrutura do corpo. Esses elementos, eles entram em entropia acelerada devido ao solvente natural, que é a água. Então, a dissolução das moléculas de carbono gera a entropia. A entropia nós conhecemos como velhice. O apocalipse da entropia é o que nós chamamos de a morte, né, que é o ápice, ou a apoteose da entropia é o que nós chamamos de morte. Então, as tecnologias envolvidas na produção das formas humanas, elas decaem, a média é de 70 a 100 anos. Agora, as formas divinas, elas são mais estáveis, porque elas são baseadas num tipo de matemática que é autorreciclável continuamente. Então, por exemplo, o que nós chamamos de morte é a entropia. E nas regiões, né, divinas ou devas, o nível de entropia é quase próximo do zero, o que significa que existe uma durabilidade dos corpos, uma manutenção dos corpos. Então, não havendo entropia, também não há velhice. Os corpos são estáveis, tá? Uma das características dos corpos divinos é que não possuem veias. Olha só que interessante, né? Olha, aqui, por exemplo, está dizendo sem veias, né? Onisciente, irrepreensível, sem veias, puro e não contaminado. O filósofo ou o pensador autossuficiente que, desde tempos imemoriais, satisfaz os desejos de todos, né? Não sei se vocês já repararam, cara, eu, por exemplo, estou aqui na minha mesa cercado de fios. Quando eu vejo esses fios, me dá uma sensação assim de, sabe, é triste, é muito triste. Você vai nessas cidades mais antigas, essas cidades brasileiras, né, da América Latina, países menos desenvolvidos, é cheio de fios para tudo quanto é lado. E os cidades mais sofisticadas, os fios são subterrâneos, né? E nós quase não vemos os fios. Então, a sensação é muito mais agradável, muito mais clean, mais bem organizada. Mas fios significa, quanto mais fios tem um local, isso significa menos evolução. Fios
Fios é a denúncia de que a civilização ainda não é evoluída. Tá? Quanto a presença de fios indica, na escala de Kardashev, que é uma escala que identifica os níveis de evolução, nós estamos no ponto 0,7. Nós não chegamos ao 1 ainda. Tem nível 1, nível 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 níveis. Nós estamos no primeiro nível e não alcançamos o nível 1 ainda. Nós estamos no ponto 0,7 mais ou menos, e meio, mais ou menos, que é o cálculo que eles fazem, os cientistas fazem. E os fios demonstram nosso primitivismo. Por exemplo, vamos dar um exemplo simples aqui para você entender. Você tem aí o seu smartphone, certo? Onde estão os fios dele? Por enquanto aqui, ele funciona sem fios. Você pode sair daqui, por exemplo, eu posso sair daqui, pegar um avião e ir para a Índia, e eu posso levar o meu telefone comigo. Porque o que acontece? Ele funciona por um sistema de fios sutis, chamado Wi-Fi. Nós chamamos de Wi-Fi, que na verdade são ondas propagadas pelos satélites. E essas ondas são fios, ok? Elas são sutis. Isso é mais ou menos místico, né? Embora a gente possa explicar cientificamente o funcionamento da propagação de ondas, mas é místico. Agora, o que acontece é que o telefone celular, ele demonstra uma evolução. Você lembra quando tinha que pegar o telefone, né? Aí você tinha que discar, às vezes você estava distraído e saía andando assim, o telefone caía, derrubava o vaso, a água, e molhava o tapete, era um rebu no escritório. Eu trabalhava no escritório, tinha vários telefones, várias pessoas, né? E tinha uma menina muito distraída, assim, que ela, de repente, ela levantava com o telefone, assim, derrubava o café na mesa, os documentos. Eram, tipo assim, quando ela vinha trabalhar, porque tinha turnos, o pessoal já não tira a garrafa de café, cuidado e tal, porque então, atualmente a gente não tem mais esse problema, né? E dava muitos problemas, o pessoal brigava com ela brigava, era um fuzuê. Mas não tinha o que fazer, porque os telefones eram com fios, entendeu? Agora, os telefones são sem fios. Teria, pelo menos em tese, menos conflito com ela atualmente, porque não haveria garrafa de café, não cairia na mesa e tal, tudo isso. Então, isso significa o quê? Evolução. Evolução também traz mais, digamos assim, relacionamentos menos, digamos, menos combativos, né? Por exemplo, antigamente, numa casa tinha apenas uma TV. E aí, nossa, se tem 3 filhos numa casa, pronto, já está feita a confusão, porque quem é que vai assistir o programa? Né? Tem sempre aquele que é o dominador, que tem o controle na mão, os outros vão lutar. É tipo, é uma disputa política no ambiente, então cria tensão. Com os aparelhos celulares, cada um tem a sua TV, menos conflitos, de certa forma, então mais passividade. Evolução produz passividade. Produção de alimentos, por exemplo, né? Hoje em dia, a humanidade produz mais alimentos do que nós somos capazes de consumir. Existe um excedente de alimentos na Terra. Ninguém passa fome na Terra mais, a não ser por uma questão local, de uma impraticabilidade, por exemplo, numa guerra, com pessoas isoladas. Mas, assim, não existe mais o problema da escassez de alimentos devido à evolução científica na melhoria genética e na produtividade de alimentos, o que produz um ser mais pacificado. Porque se você tem animais em casa, se eles estão bem alimentados, leões, bichos ferozes, se eles estão bem alimentados, eles viram gatinhos mansos, pacíficos. Então, a produção de alimentos, a capacidade dos seres humanos de evoluir na produção de tecnologias que produzem satisfação, pacificam esse ser. Então, quanto mais evolução nós temos, a tendência é mais pacificação dos seres. E os telefones sem fios, eles são um sintoma dessa evolução. Quanto mais evoluído é uma civilização, menos fios ela usará. Tá? Então, se a gente fizesse uma experiência aqui e fôssemos a um protótipo da Terra no futuro, daqui vamos colocar uns 200 anos assim, né? A gente vai entrar nesses lugares e não vai ver fios, vai procurar os fios, não é possível encontrar fios, porque quanto mais nós evoluímos, mais os fios vão desaparecendo do contexto, tá? E os corpos superiores, ou os corpos divinos, já aqui na próxima fase, próximo de nós, né? Não estamos falando dos corpos transcendentais, estamos falando dos corpos divinos, que são nosso próximo destino. Os corpos não possuem veias, tá? Os corpos não possuem veias. As pessoas comem, se alimentam. Esses alimentos, eles são 100% reciclados no corpo, absolutamente reciclados,
e se transformam em substâncias aromatizadas e ananda, prazerosas dentro do corpo. A pessoa come, não sente apenas satisfação alimentar, ela sente ananda, bem-aventurança, um prazer místico ao se alimentarem, ao comerem. Né? Não tem veias, porque não há necessidade de a distribuição de nutrientes pelo corpo através de canais, de fios. Né? E os fios que a gente tem no nosso corpo, por exemplo, muita facilidade dão problemas. O fio do coração entope, o fio da cabeça cola um no outro, dá um curto-circuito, a pessoa fica meio assim, né, confusa e tal. Os fios são um problema. Os fios significa involução. E se você tem um corpo cheio de fios, significa que você ainda não concluiu o curso humano. Então, conclua, porque os próximos corpos são mais sofisticados. Se você, por exemplo, né, gostaria de trocar o seu smartphone por um telefone antigo, com fios, possivelmente não, né? A não ser que você seja um colecionador, pode ser que sim, mas é muito raro, normalmente não. Por quê? Porque a evolução chegou para você e você não tem interesse em abrir mão disso daí, tá? Então, se você adquire um corpo divino ou um corpo deva, os corpos humanos, eles ficam para trás, não tem a menor, assim, saudades deles, no sentido técnico, tá? Você vai para frente, tá bom? Então, essa informação aqui, de que não há veias, né? Não há pernas, não há olho, não há nada disso, assim, também funciona como uma espécie de... ou, por exemplo, para terminar aqui a minha fala, os lobos, né? Tem um ditado que diz, os lobos também são filhos de Deus e eles precisam comer, né? Os lobos também são filhos de Deus e precisam comer, ok? Vocês se lembram do detalhe, né, constrangedor, vamos dizer, entre aspas, em que Jesus, na cruz, né, no final, ali do momento dele, da apoteose, né, da saga da missão de Jesus, ele então vai dizer, Pai, por que me abandonastes? Né? Por que me abandonastes? Então, nesse momento, qual é a função dessa aparente declaração de abandono, de derrota, de fracasso, de depressão, de isolamento, de solidão? Alimentar os lobos, alimentar aqueles que precisam que ele seja derrotado, precisam de um motivo para que ele seja rejeitado ou para que alimente a si próprios. Então, no vestibular, por exemplo, quando você vai fazer o vestibular, então existe aqueles chamados pegadinhas de vestibular, né? Na fecundação humana, os espermatozoides vão numa quantidade de 400 a 500 milhões. Aí tem uma área que é cheia de filamentos, eles têm que atravessar pelos filamentos sem tocar nos filamentos, senão eles morrem. E aqueles que conseguem passar e não sucumbem, ou seja, não morrem, vai atravessar um deserto, que é como se fosse uma floresta, mas cheia de óvulos. É como se fosse um deserto cheio de óvulos. Esses óvulos, eles brilham. Eles aparentemente são o que eles estão procurando. E os espermatozoides vão e entram nesses óvulos. Esses óvulos são inférteis, eles são fake news. E esses espermatozoides, esses zigotos que entram aí nesses óvulos, sucumbem e morrem, não sobrevivem. Tem pegadinhas de vestibular? O útero tem essa pegadinha aí que seleciona os candidatos que são atentos dos desatentos. Então, para a próxima fase, que é um vestibular, também tem essas funções, tá? E essa fala de Jesus, por exemplo, tem a função de alimentar os lobos. Então, os lobos vão pegar isso daí e se alimentar disso e ficar. Os próximos seguirão adiante para entender a sequência desses fatos aí. E dentro do sistema de conhecimento védico, que é um pouco mais sofisticado do ponto de vista filosófico, porque ele está lidando com um público mais adaptado a exercícios intelectuais complexos, ou de paradoxos, então as colocações vão ser um pouco diferentes. Ele vai dizer aqui que o Supremo é uma pessoa, mas aí vai falar que não tem corpo, não tem olho, não tem... Então, não tem corpo material, não tem olho material, não tem pernas materiais. Esse entendimento, se você coloca esse entendimento na operação, você passa para a próxima fase. Se não,
se você já cai no aspecto disforme, ou seja, nebuloso, em que você volta novamente para o conceito de luz, por exemplo, então a próxima fase fica inviável, porque você vai se relacionar com uma pessoa. E se você não tiver a lente bem definida, você não vê uma pessoa, você vê uma névoa. Essa névoa é disforme. Então, aí você não vai ver perna, não vai ver olho, não vai ver nada. Você só vai ver uma névoa disforme. Ou, no máximo, o conceito de luz, né, que seria uma espécie de uma espécie de ameba infinita, luminosa, plasmática, sem consciência, sem pernas, sem luz. Ou seja, o que é isso? Né? O que você está se relacionando? É isso que você vai se tornar? Não. Almas sempre são pessoas, sempre assumem formas pessoais. Agora, as formas devas são formas sofisticadas. Elas não têm pernas materiais, eles não têm olhos materiais, eles não têm mãos materiais, eles não têm essas funções materiais, eles têm todas essas funções de forma sofisticada, ou seja, divina ou transcendental, ok? É só para a gente saber que existe esse truque, né, aí no meio do caminho, e caso você seja atento o suficiente, pode passar para a próxima fase, senão, infelizmente, tem que recomeçar o jogo, tá? É um jogo para profissionais, e aqueles que querem chegar na fase final têm que prestar atenção para que eles consigam absorver o conteúdo, para que você tenha condições de visualizar essa pessoa transcendental, sofisticada, e os corpos devas são muito melhores que os humanos, tá? Mas é preciso, primeiro, adaptar-se à forma humana, ou seja, humanizar-se, o que significa ser altruísta sem ser ingênuo. Claro, se precisar brigar com o mundo, você vai lá e briga, não tem problema nenhum, não. Entretanto, tenha sempre no seu coração o espírito digno de ser altruísta, né? Você pode ser um guerreiro e sair por aí lutando com tudo. Entretanto, mantenha a sua dignidade de ser um guerreiro honesto, digno com seus adversários e sempre altruísta, clemente e compassivo, nobre. Aí, você é um ser humano, ainda que precise entrar em conflitos, ok? E quando você assimila esse conteúdo, tá? Ok, o algoritmo entende você como um candidato elegível e transfere você para próximas fases. Esse é o objetivo. O Sansara é apenas para jogadores amadores ou letárgicos. Aqueles que renascem como seres humanos são considerados repetentes. E nós, infelizmente, não alcançamos ainda o score, ou seja, o nível necessário. Entretanto, dessa vez vai dar certo. Ok? Muito bem. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat.